Este livro nasceu das lágrimas de um homem quebrado, mas foi escrito para endireitar o coração de milhares. Kav a-Yashar. Prefácio do autor. Falando pela honra de seu Criador e reunindo suas forças, Hashem, torna reto o teu caminho diante de mim. Hashem, guia-me em retidão. Está escrito sobre Moshe Rabbeinu que a paz esteja sobre ele. E eu supliquei a Hashem, Devarim 3:23. Nossos sábios de abençoada memória explicaram, Devarim, Rabá 11:10, que ele rezou 515 tefilotos, orações, o valor numérico da expressão, e eu supliquei para que lhe fosse permitido entrar na Terra Santa. Eu também imitarei os anciões e derramarei minha tefilá diante de Hashem, que me responde no dia das minhas aflições, recitando 515 tefilot, o valor numérico de meu nome comum, Ish. Hashem, guia-me pelo caminho reto, pois a palavra reto também possui o mesmo valor numérico da expressão e eu supliquei. Sou como um mendigo pronunciando súplicas diante de todos aqueles que conhecem a lei e o julgamento, e que agora estão sentados para julgar, implorando para que as palavras da minha boca encontrem favor, por causa desta santa composição que não contém falsidade. Chamei este livro de Kav ha-Yashar, a linha reta, ou a medida justa, por duas razões apropriadas e corretas. A primeira é que nele escrevi e apresentei 102 capítulos, que é o valor numérico da palavra Kav, e também do meu nome na língua sagrada, Tzivi. Quanto à palavra reto, ha-Yashar, ela é composta pelas mesmas letras do nome Irsh, embora em ordem diferente. A segunda razão para o nome Kav ha-Yashar é que ele é um Kav limpo, uma pequena medida de volume, semelhante à farinha que foi peneirada em 13 peneiras. Ele endireita os corações das pessoas, até mesmo os corações dos perversos, permitindo que caminhem perfeitamente pelos caminhos de Hashem, sobre os quais os justos andam. Os tzadikim o verão e se alegrarão, reconhecendo a grande iluminação e o grande benefício contido nele. Pois, na superfície, ele está cheio de repreensão, mas, por dentro, está cheio de amor. Ele incorpora tanto explicações simples quanto parábolas, palavras que agradam ao leitor e atraem seu coração. Ele contém demonstrações claras do Zohar HaKadosh e dos ensinamentos dos Rahamim, dos sábios de abençoada memória. Não compus esta obra por glória, nem para adquirir uma coroa para mim mesmo. Isso é, para buscar honra ou prestígio pessoal. Minha única intenção no tempo da minha pobreza e aflição foi colocar minha alma beneficiando o público, que eu tenha o mérito de contribuir para a edificação deles. Certamente os olhos dos hebreus serão abertos, e todo aquele que olhar com
com olhos abertos exultará e se alegrará. Que este texto jamais se afaste da vossa boca, nem da boca dos vossos descendentes. Neste dia, Hashem permitiu que minha tefilá fosse cumprida pela metade, pois trouxe metade do livro, a parte 1, ao impressor, como podeis ver. Portanto, perguntei a mim mesmo, como me prostrarei diante de Eloquei Hashamai, o Deus dos céus? Com que encontrarei favor diante dele? Com milhares de rios de azeite, por todos os bens que ele me concedeu. Pois ele me livrou das trevas para a luz e da morte para a vida. Ele me salvou da fornalha de ferro, quando muitos se levantaram contra mim para me engolir. Eles saíram contra mim sem vergonha e sem causa. Meus agressores me atacaram e me cercaram como o sulco ao redor da videira. Feriram-me com 100 golpes e me machucaram. Mas tu, Hashem, ouvirás minha causa e meu julgamento. Pois eles removeram de mim meu manto, aquilo que me era precioso, minha prata, meu ouro e meus tesouros ocultos. Como o dono do boi, fizeram-me sair limpo de meus bens, isto é, sem nada nas mãos. Eles me morderam como serpentes e víboras. Eu habitava em tranquilidade, até que os chifrudos me golpearam com seus chifres. Homens fortes que não correspondia a príncipe nem a governante, cercaram-me. Eu disse que, embora minha alma tenha sido esmagada até o pó, a bondade de Hashem me auxiliaria. Então fiz um néder, voto sagrado, no dia da minha aflição, com os lombos quebrantados e lágrimas nos olhos, de que cumpriria o ensinamento. Se uma pessoa tem uma má sorte em uma cidade, que se mude para outra. Bava Metzia 75b. Assim que ocorreu abandonar a terra do meu nascimento e a herança de meus pais, e plantar as tendas da minha morada perto da casa de meu sogro, na santa cidade de Frankfurt am Main. Desse modo, o Rei do Universo me trouxe aos seus aposentos, nu e destituído. Nada me restou além da obra que eu havia composto para benefício do público, e da qual eu tinha certeza de que encontraria favor diante de todos, como o orvalho e a chuva. Não permiti a mim mesmo descanso nem repouso até levá-la ao impressor. Minha intenção foi indicar o caminho reto e bom às pessoas semelhantes a mim, ou de valor ainda menor, para conduzi-las à fonte das águas vivas, assim como essas águas me foram mostradas por meus santos mentores e pais, que já estão na terra. São eles, meu ilustre pai, nosso mestre, Rabi Aharon Shmuel Kaindenover, de abençoada memória, bem como meus outros mestres entre os grandes sábios da terra, a quem servi derramando água sobre suas mãos, expressão talmúdica que indica servir e acompanhar os sábios para aprender seus caminhos. São as palavras deles que me sustentam até hoje. Servir os eruditos da Torá é maior do que o estudo. Berahot 7b.
Assim observei os caminhos bons e retos de meu principal mentor, o santo e ilustre Rabi Yosef, filho de nosso mestre Rabi Yehudá Yudeul, de abençoada memória. Ele foi presidente do Beit Din, tribunal rabínico, e Rosh Yeshivá nas cercanias de Santa Comunidade de Mishk. Depois, no fim de sua vida, foi chamado para a Yeshivá Celestial da Santa Comunidade de Dubna, que o Elion, o Altíssimo, a fortaleça. Amém. Bebi suas palavras com sede, como mencionarei na segunda parte do livro. Em algumas passagens, apenas falarei em seu louvor. Em outros capítulos, citarei literalmente suas palavras, embora às vezes eu as complemente com explicações minhas ou as abrevie. E para fazer seus lábios se moverem no túmulo, isto é, para que seu ensinamento continue vivo quando suas palavras são repetidas em seu nome, bem como para evitar tomar para mim uma coroa que não me pertence. Darei louvor ao meu mestre e formador em cada ocasião. Também levantarei meus olhos para dar crédito aos meus pais e mestres, em cumprimento ao ensinamento dos sábios. Megilá 15a. Todo aquele que repete uma palavra em nome daquele que a disse, traz redenção ao mundo. Quanto a mim, minha tefilá em todo momento de favor é que todo aquele que tem temor a Hashem em seu coração leia este livro de boas palavras 2 e até 3 vezes e cumpra minhas palavras. Pois neste livro eu trago advertência e lembrança acerca de numerosos mandamentos que costumam ser pisoteados pelo calcanhar. Isto é, mitzvot negligenciadas por parecerem pequenas ou comuns, exortando-vos a cumpri-los com todo o coração e toda a alma, pois essas mitzvot estão literalmente jogadas no canto, enquanto ninguém lhes dá atenção. Por isso, decidi que falaria sobre o assunto até mesmo diante de reis, e não me envergonharia. Eu o traduzi para o Yiddish, para que os sábios compreendam e para que toda a pessoa tenha acesso a ele, adquirindo entendimento e discernimento. Vós vereis isso por vós mesmo. Eu, em pequena medida, nesta parte do livro, e plenamente na segunda parte. O céu é minha testemunha de que, quando comecei a impressão desta obra, eu não possuía sequer uma moeda. Mas então o céu veio em meu auxílio e completei a parte 1. Agora minhas tefilot são dirigidas ao Elohim Hai, Deus vivo, para que Ele me conceda a bondade de conseguir completar também a parte 2. Coloco nele minhas esperanças de que conseguirei terminá-la até o próximo Hanukkah. Portanto, apresentai-vos
e não tenhais pesar pela pequena quantia que custa adquirir esta parte, pois ela iluminará vossos olhos como o sol do meio-dia, e que todo aquele que cumprir as palavras deste livro tenha o mérito de testemunhar a reconstrução de Sion e Jerusalém. Estas são as palavras daquele que suplica, escrevendo com mãos enfraquecidas e lombos quebrantados. O humilde Tzvi Hirsch, filho do ilustre sábio, nosso mestre, Rabi Aharon Shmuel Kaidenover.